Boa noite, pessoal. Na aula de hoje a gente vai iniciar aqui um assunto sobre LEDs, né? Certo? Então, um LED, ele nada mais é que um diodo emissor de luz, né? Então, nas últimas aulas a gente estudou o que era um diodo, né? E a gente vai finalizar o assunto de diodo falando sobre LEDs. Então, LED é um tipo de diodo que emite luz, né? Então, aqui do LED é uma sigla, né? Que do inglês significa Light Emitting Diode, né, que é o diodo emissor de luz. Ele é um componente eletrônico semicondutor composto de cristal, semicondutor de silício ou germano, né, igual como a gente viu lá no diodo. E ele possui capacidade de transformar energia em luz. No LED, a emissão de luz acontece quando a corrente elétrica percorre um material de junção PN, né, emitindo radiação infravermelha. Então, o componente mais importante de um LED é um chip semicondutor, que é responsável pela geração de luz. Esse chip possui dimensões muito reduzidas, é muito pequeno, né? O LED ele é um componente bipolar, né? Ele possui dois terminais chamados de anodo e catodo, né? Igual ao diodo, os quais determinam ou não a polarização do LED. Ou seja, a forma a qual está polarizado determina a passagem ou não de corrente elétrica, ocasionando a corrente de luz, né? Então, se o LED ele está polarizado diretamente, ele vai conduzir energia elétrica, né? E vai acender. Se ele estiver polarizado reversamente, ele não vai acender. Então aqui os dois tipos mais comuns que a gente tem é o de alto brilho, né? Que eles são LEDzinhos transparentes e quando passa corrente elétrica por ele, ele acende uma determinada cor, né? A cor que ele foi construído. E o difuso, que ele emite apenas uma luz, né? E, né, a parte de fora do LED, né? Ela é pintada. Então ele ele brilha, né? Ele brilha na cor que é pintada aqui a lâmpada, né? A diferença é que o alto brilho ele já emite a luminosidade na cor que ele foi construída, né? E o difuso não, né? Quem dá o contraste da cor é, a, é, o, é a cor da lâmpada que ele foi pintada. Então, a polarização que permite a emissão de luz pelo LED, né, é o terminal anodo no positivo, né, como a gente pode estar vendo aqui na figura. Então o anodo, que é a perninha maior, está no positivo, e o catodo no negativo. Né? Então a perna maior do LED é o anodo, e ela tem que ser ligada no positivo, para permitir aqui que passe corrente elétrica e ele acenda. Os LEDs têm uma gama muito grande de aplicações. Né? Então ele é geralmente utilizado em eletroeletrônicos e aplicações geralmente para sinalização, né, de ligado ou desligado. Como, por exemplo, TVs, rádios, computadores, geladeiras e etc. Muitos eletrodomésticos fazem uso de LEDs. Bom, antes de a gente falar dos circuitos, né, a gente precisa conhecer a representação. Né? As mais comuns são essas duas, que nada mais é que um diodo aqui no primeiro caso. Um diodo, né, que ele tem duas flechinhas saindo, né, que é a simbologia aqui que ele está emitindo luz. E essa outra aqui que ela tem um círculo, né, ao redor do diodo também. As duas são comumente usadas. Bom, quando a gente for trabalhar com LEDs, né, o que a gente precisa saber? Que o LED difuso, né, ele tem uma queda nele de 2 volts, e o alto brilho tem uma queda de 3 volts, certo? Em média, assim, depende muito da cor, mas geralmente é isso. E além disso, né, eles têm uma corrente máxima de 20 mA. O que isso significa? Se você colocar mais que isso, né, o seu LED ele vai queimar. E além disso, e se você colocar muito pouco, muito abaixo, a intensidade de luz vai ser menor. Né? Então, quanto maior a corrente, maior vai ser a intensidade de luz. E você pode chegar ao limite ali de 20 mA. Se passar disso, o seu LED vai queimar. Então aqui eu coloquei um exemplo para a gente estar analisando, né? Que é o seguinte, num circuito, a gente precisa dimensionar o valor do resistor
para o nosso LED ter lá os 20 mA, né, para ele não queimar. Então, no máximo ali de corrente tem que ter 20 mA. E como que a gente limita essa corrente? Colocando um resistor em série. Então aqui a gente tem um primeiro exercício, né? A gente fala aqui que a tensão da fonte é 12 volts, a tensão VD1 aqui, que é a tensão no LED, é 2 volts, e a corrente que vai passar por ele máxima tem que ser 20 mA. Então como que a gente resolve isso? Primeiro a gente pega aqui a tensão no resistor. Quanto que vai ser a tensão no resistor? Vai ser 12 volts, que é a tensão da fonte, menos 2, que é a tensão do LED, né? É o que sobra. Vai sobrar 10 volts. Como a gente pode ver aqui, ó, por exemplo, na fonte a gente tem aqui tensão máxima, que é 12 volts, a tensão fornecida. A gente vai ter a queda no diodo, que é 2 volts. E vai sobrar o que no resistor aqui? Vai sobrar os 12 volts menos os 2 volts que ficam no LED. Então sobram 10 volts aqui sobre o resistor. Usando a lei de Ohm, né, a gente tem aqui que tensão é igual a resistência vezes corrente, então a gente pode determinar a resistência, né, desse resistor que vai limitar a corrente. A gente sabe a tensão sobre ele, que é 10 volts, e sabe que a corrente máxima que vai passar sobre ele é 20 mA. Então a gente faz aqui, né, que R1 é igual a tensão no resistor 1 sobre a corrente que vai passar por ele. A tensão sobre o resistor 1 a gente sabe que é 10 volts, dividido por 20 mA, que é a corrente máxima que pode passar por ele aqui, né? Que é a mesma corrente que vai passar pelo LED. E a gente resulta aqui em 500 ohms. Então, se a gente colocar um resistor de 500 ohms, o nosso LED ele não vai queimar, né? E ele vai ter brilho ali o suficiente, né? Então, uma equação geral que a gente pode utilizar é essa aqui, ó, que a resistência, né, que a gente quer colocar em série com LED, ela vai ser igual à tensão fornecida, né, pela fonte, menos a tensão do LED, que aí você vai ter o restante que vai ficar sobre o resistor, né, sobre a corrente que você quer que passe pelo LED. Né? Então, nesse caso, como que é? É 12 volts, que é a tensão da fonte, menos 2 volts, que é a tensão do LED, sobre a corrente, que é 20 miliamperes. Se você resolver isso, também vai dar 500 ohms, igual deu aqui no exercício anterior, né? no cálculo anterior. A gente vai estar podendo usar essa equação direto no resistor, né? Não precisa fazer analogias, certo? Então, por enquanto, obrigado, né? A gente vai estar postando os exercícios para vocês estarem fazendo e entregando. Obrigado.